Capítulo 94. Da fase hedonística à fase colaboracionista. Como vedes, enfrento todos os problemas econômicos subindo até as suas fontes, que estão na alma humana. A solução é radical, substancial e, acima de tudo, muito simples. Mesmo no campo econômico, olhamos nas profundezas além da forma, atingindo a substância. Deveis substituir a premissa hedonística pela premissa colaboracionista, para elevar o mínimo ético das ciências econômicas, dando-lhe um conteúdo moral. Assim, coloquei o fenômeno econômico em um nível imensamente mais alto, mostrando-vos, sobretudo, sua evolução e sua forma futura. Indiquei-vos o caminho para ultrapassar a velha economia hedonística, lançando as bases da nova economia colaboracionista a partir de teoremas apresentados de maneira totalmente diversa, que deveis desenvolver. Enquanto a base hedonística mergulha suas raízes na involução subhumana, a fase colaboracionista realiza uma decidida aproximação da perfeição evangélica. Como em todos os campos que já percorremos, não podíamos deixar de encontrar, também no campo econômico, as duas leis consecutivas entre as quais oscila a maturação biológica humana. Duas leis sucessivas que provam a evolução em todos os campos. Evolução através do trabalho, da renúncia, da dor e do amor, levando da força ao direito, do egoísmo ao altruísmo, da guerra à paz, da concorrência à colaboração, da fera ao homem e ao super-homem, da desordem à ordem e à justiça do Evangelho, do mal ao bem. Vossa supercultura torna o fenômeno econômico um problema complexo, acessível apenas aos técnicos, que nada resolvem, enquanto as crises se sucedem como verdadeiros furacões econômicos, varrendo tudo em sua passagem. Eu vos falo simplesmente da lei, da ordem universal, de uma ordem ética com a qual é necessário harmonizar esta ordem econômica menor. Sabeis avaliar este campo da ciência com exatidão matemática, que vos revela não só toda a fisionomia do fenômeno, mas também a face interior de sua manifestação e de seu devenir. Porém, mesmo assim, vossa análise o considera um fenômeno isolado, embora ele, em sua sensibilidade, sofra repercussões provenientes de impulsos morais e psicológicos que vos escapam. Reconduzo tudo a uma atitude de espírito e chego às raízes, que se encontram no campo das motivações. Como pretender outro resultado no mundo econômico se em sua base reside o egoísmo, que é um princípio de destruição? Se todas as ações estão permeadas pelo egoísmo, que as acompanha como mal de origem, minando todo o edifício econômico nos alicerces. Experimentam-se todos os mais complexos sistemas, tentando-se mudar tudo, mas o egoísmo humano, que é a substância das coisas, permanece intacto. Não é possível construir com semelhantes materiais. Enquanto o homem for o que é, incapaz de passar da fase hedonística para a fase colaboracionista,
qualquer cogitação de sistemas distributivos será inútil. É indispensável formar o homem antes dos programas sociais, que somente devem ser feitos para formar o homem. É preciso transformar o problema econômico em problema ético. Se a condição na qual dou para que tu dês é uma necessidade psicológica do mundo humano, se a necessidade é o único meio para obter trabalho de um indivíduo, se a inconsciência ignora a função social da atividade econômica, e se a grande máquina só pode se mover por meio da mola hedonística, então contentai-vos com os resultados obtidos, pois são os únicos que esse sistema pode proporcionar. Podeis considerar inúteis minhas palavras, mas eu vos digo que vosso sofrimento não é inútil, porquanto vossa psicologia, tornando-se mais sensível, um dia compreenderá a enorme vantagem de se libertar desse contínuo desperdício do esforço coletivo na demolição recíproca e reagirá refreando o egoísmo até superá-lo e transmudá-lo em fraterna colaboração. Contentai-vos hoje com a realização da máxima justiça permitida pelo sistema, dada pelo equilíbrio da balança do egoísmo através da compensação entre o dar e o receber. Permanece, contudo, o fato de tal condição somente poder produzir trabalhos de ordem inferior, sendo que tão logo entreis no campo da utilização de préstimos, no qual a função coletiva é substancial, tal sistema não se sustenta, pois o atual mínimo ético do mundo econômico é demasiado baixo para sustentá-lo. Existem na sociedade humana funções supereconômicas que, na verdade, estão inseridas no campo econômico hedonístico, sendo substancialmente compreendidas apenas neste aspecto, embora seu conteúdo moral devesse ser preponderante. Imaginai que degradação sofre o princípio da função social ao ser reduzido às estreitas limitações da psicologia hedonística. Há funções econômicas de conteúdo moral, verdadeiras funções sociais, que sofrem um constante processo de degradação por serem limitadas apenas à lei da oferta e da procura. É imprescindível atribuir essas formas de atividade ao Estado, que é o único organismo ético ao qual cabe a tarefa de elevá-las à condição de função, impondo o fator moral. Falo-vos do problema da distribuição da riqueza como de um problema de destinos. Reduzo as tentativas violentas de nivelamento econômico a uma mentira do pobre, que desejaria usurpar a posição do rico. Digo ao pobre que se a riqueza pode ter sido um furto, isso não é razão para roubá-la novamente. Resolvo o problema não buscando dar razão ao pobre que agride, mas sim dizendo ao rico, abre aspas, ai de ti se não cumprires o primordial dever de levar em conta o interesse de todos no usufruto dos bens que te foram concedidos. Ai de ti se não souberes descer até o pobre e dar a ele o que te sobra. Ai de quem goza hoje, porque certamente não lucrará na eternidade. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar.
Isso porque o equilíbrio não é alcançado mediante usurpações recíprocas, mas sim pela compreensão das mútuas necessidades. O progresso reside na concórdia e na cooperação. Ai de quem se torna instrumento de involução. A riqueza é uma corrente que deve circular, passando pelas mãos de todos para o bem comum. A beneficência não deve ser uma exibição que cava abismos de ódio, mas sim uma doação de alma que eleva o sentimento, um ato de bondade que irmana os espíritos, uma doação moral que enriquece de bens eternos. Fecha aspas. Mostrando-vos a essência da lei, destruí a ideia pueril de que a riqueza constitua garantia de felicidade. Evidenciei o absurdo de que a posse de bens possa mudar o destino humano, de que a igualdade das riquezas possa gerar igualdade de destinos, de que os sistemas distributivos, os quais levam de fato apenas a ilusões e a novos furtos, possam corrigir a justiça divina. A felicidade é um equilíbrio interior de forças eternas, enquanto a riqueza é uma superposição exterior e momentânea, que por não ser uma qualidade de alma, é absolutamente incapaz de fechar as portas à dor. Demonstro-vos que a riqueza não é, como vos parece, um privilégio, mas sim uma prova e até mesmo, por vezes, um castigo, sendo em qualquer caso sempre um dever e uma responsabilidade. O hábito de se satisfazer enfraquece a satisfação. A inércia favorece o atrofiamento e abre as portas ao desmoronamento. Mesmo neste campo, impera a lei do equilíbrio, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Final do capítulo 94.